A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, vamos começar aqui mais um cafezinho com Jesus. Eu sou o pastor Alex que apresenta o cafezinho e hoje nós estamos no nosso último áudio do nosso estudo Espelho da Verdade, parte 3, meus irmãos. Estamos aprendendo, estamos vendo a nossa imagem no espelho, né? E tentando descobrir aí os nossos erros. Eu creio que está sendo claro, a palavra está sendo bem pregada, bem ministrada, de uma forma que você compreenda, ok? Pois bem, vamos lá para o nosso estudo, né? Nosso último estudo. Amanhã já começa outro, né? Pastor Alex não para. Bom, abre a sua Bíblia comigo em 2 Tessalonicenses. Ó, eu já estava aqui pertinho. 2 Tessalonicenses, capítulo 3. Capítulo 3 de 2 Tessalonicenses. Verso 11 a 13. Capítulo 3 de 2 Tessalonicenses, verso 11 a 13. Que diz assim: Portanto, ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente. Grifa aí, pessoas que andam desordenadamente. Não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. A esses tais, porém, mandamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo que, trabalhando com o sossego, comam o seu próprio pão. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Compreendendo esses versículos? Eu vou ler de novo o verso 11. Porquanto ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. As pessoas estão roubando, estão vagabundando e não querem trabalhar. Algumas pessoas. A esses tais, porém, mandamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo que, trabalhando com o sossego, comam o seu próprio pão. Então, eles vão comer aquilo que eles trabalharem. Se não trabalharem, não tem o que comer. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Então, existe aqueles que têm por consideração de achar que foi escolhido por Deus e não necessita trabalhar. Haja vista que isso é verdade no ponto de vista se ele se dedicar à obra. Só que às vezes, meus irmãos, eles estão querendo algo que Deus não mandou. Tem que ter uma completa certeza que se Deus está naquilo. Agora, o texto não está dizendo dos cristãos, está falando de pessoas que andam desordenadamente, pessoas que não seguem ordens, está entendendo? Temos parentes, alguns podem ter filhos, que são dessa maneira, que andam desordenadamente. Só que o estômago deles, todos eles possuem um estômago, vão sentir fome. E se eles não trabalham para comer, como vão viver? É daí que eles vão começar a roubar. Porque viver desordenadamente é viver encostado no muro, olhando o mundo passar e não está nem aí para nada. Não se preocupando com o dia de amanhã. Ele vê a pessoa saindo de manhã para trabalhar, ele vê a pessoa chegando do serviço e ele continua o malandrão da área, não precisa de nada. Por quê? Porque mamãe dá, papai dá. Só que uma hora a fonte seca. E acontece que a esses desordenados, no verso 2, ele diz, olha, eles têm que trabalhar com sossego, né, sem desordem, e comam do seu próprio pão. Quer dizer, eles vão ter que trabalhar e comer do seu próprio pão. Vão ter que trabalhar, não vai ter jeito. O que a Bíblia está querendo dizer é que cada um tem que fazer a sua parte. Numa casa que só o pai trabalha, e ele tem 3 ou 4 bocas para sustentar, um exemplo, né? Isso aperta. E com certeza ele não vai conseguir ter um bom alimento. Não vai ser todo dia que vão comer carnes. Por quê? Porque a situação começa a complicar. Então as pessoas vão ter que olhar que ele precisa de ajuda. Mas a pessoa fala, não, eu quero viver desordenadamente. Aos jovens que estão me ouvindo, o Espelho da Verdade está dizendo para vocês, encare a realidade.
Está na hora de ajudar o papai e a mamãe. Agora, aquele que, por incrível que pareça, meus irmãos, maridos que acham que não precisa trabalhar. Está desempregado e não quer procurar emprego. Tem os que procuram e não acham. Mas tem aqueles que não querem mais trabalhar. Por quê? Porque a esposa está trabalhando. Porque o dinheiro está dando para o gasto. Para que ele vai trabalhar? Se tudo está correndo bem. Não é assim que a Bíblia diz. Devemos fazer a nossa parte. Devemos, meus irmãos, ajudar o nosso próximo. Devemos, meus irmãos, olhar para as dificuldades das pessoas e ser um braço alheio, um braço que ajuda. Não se tornando uma pessoa desordenadamente perturbadora. O texto deixa claro que devemos, meus irmãos, procurar compreender isso. Olha o que diz o verso 16. O verso 14. Mas se alguém não obedecer a nossa palavra por esta carta, notai o tal, e não vos mistureis com ele, para que se envergonhe. Sabe aquele irmãozinho que não quer saber da vida? Olha, arrumei um emprego para ele, ele não quis ficar. Arrumamos um bico para ele, ele não quis fazer. Arrumamos outro emprego para ele, ele foi embora. Quer dizer, ele vai se alimentar do quê? Verso 16. Ora, o mesmo Senhor da paz vos dê sempre paz de toda maneira. O Senhor seja com todos vós. Ele está dizendo, olha, é Deus que está no negócio. Tá? Ele dê paz a vocês. Mas vocês que estão passando um aperto, e no meio de vocês tem aquele que não quer saber de nada, não se misture com eles. Tá certo que você que mora com filhos assim, não tem como não se misturar, né? Eles estão debaixo do seu próprio teto. Mas existem irmãos que não quer saber nada da vida, que não parem nenhum emprego. Não é que os empregos são ruins, é ele que não gosta de trabalhar. Ele tem o prazer de sentar com uma grama na boca, um pedacinho de mato na boca e olhar a vida passar. A Bíblia diz o quê? Vai ter com a formiga, preguiçoso. Vai dar uma olhadinha como ela trabalha, como ela luta para conquistar e para ter. E você aí, não querendo, você aí escolhendo, tem alguma coisa errada. Você precisa de conserto, talvez alguns parafusos seu caiu. Você tem que entender que nós temos que ser braço forte e apoiar os nossos pais, nossos irmãos, nossa família. Não podemos ser um peso morto, não podemos estar encostado, temos que agir, temos que fazer. Eu passei muito tempo, meus irmãos, prendendo a minha esposa dentro de casa, que eu não queria que ela trabalhasse. E o que aconteceu? Eu acabei, meus irmãos, vendo que ela estava entrando quase em depressão. Ela não via gente, ela não via pessoas. O negócio dela era igreja, casa, casa, igreja. Igreja, casa, casa, igreja. Até que um dia eu falei, quer saber? Senhor, está nas suas mãos, prepara um emprego para ela. Quando ela começou a trabalhar, ela começou a viver, respirar. E eu comecei a ver a minha mulher de forma diferente. Eu comecei a ficar feliz. Eu comecei a ver que ela me ajudava. No primeiro pagamento dela, ela me deu o pagamento todinho na minha mão. Eu falei, mas você tem que ficar com alguma coisa, poxa. Vamos supor que ela ganhasse R$1.000. Ela me deu os R$1.000 na minha mão. Eu olhei para ela e falei, não, você tem que ficar com alguma coisa, pelo menos uns 20 centavos. Brincadeira. Ela tinha que ficar com alguma coisa. Então, era a maneira dela mostrar que queria me ajudar. Construímos a nossa casa junto. Fizemos, bolamos os planos. Por quê? Porque ela me ajudava. Ela pegava parte do dinheiro dela e falava, eu vou comprar o armário para nós, um armário de parede, enquanto você paga o pedreiro e compra o material. Eu ia lá, ia fazendo as coisas, ela ia fazendo outra. Por quê? Porque a gente teve uma junção, a gente teve uma união. É isso que a Bíblia pede. Agora imagina se ela ficasse só encostada. Que ela ficou incomodada de ficar encostada, ela não queria ficar encostada, comendo e bebendo, comendo e bebendo, comendo e bebendo. Não, ela queria me ajudar. E infelizmente tem maridos que não querem liberar. Mas também tem aqueles que liberam. E a bênção é graúda. Então, meus irmãos, pensem nisso. O Espírito da Verdade hoje nos mostra não sermos apegados e passar a mão na cabeça dos desordenados, mas exortá-los. Ei, rapaz, se firma no emprego aí, porque já passou da hora. Amém, meus irmãos?
eu finalizo o áudio de hoje, né, do nosso estudo, Espelho da Verdade. Uma irmã falou assim para mim, pastor, tá acabando, né? O que o senhor vai fazer assim? Nós queríamos mais desse estudo. Eu falei para ela assim, como vocês gostaram, o que eu vou fazer? Eu vou fazer mais para frente outros espelhos da verdade, né? Tem muita coisa que a Bíblia quer nos falar. Amém, meus irmãos? Bom, anota aí a lição de casa. A lição de casa hoje é 1 Crônicas 18:13. 1 Crônicas 18:13, né? Glórias a Deus por isso. Por hoje é só e amanhã tem mais.